Boa noite aos nossos amigos da nossa página, da nossa fanpage, a todas as pessoas aqui de Cruz Alta, do Alto Jacuí, da região e aí de Brasília, que estão prestigiando esta noite, esta live, com o nosso amigo Renan Sena, teólogo, engenheiro, ativista político e também uma pessoa que serve muito a comunidade de Brasília. Para nós é uma honra, uma satisfação poder estar contando hoje, Renan, com a sua influência, com a sua sabedoria, repartindo um pouco conosco e com a sua amizade. Eu sempre digo para todos, não interessa o lugar do Brasil, mas a pessoa que é conservadora, a pessoa que está junto com o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e defende o que a gente crê, os conservadores, é uma honra poder conversar um pouco contigo. Boa noite, Renan. Cumprimento os nossos amigos e as pessoas que já estão entrando nesta live hoje, essa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite. Obrigado, Vinícius. Só iniciando com um pequeno texto, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Está lá na Bíblia, na palavra de Deus, 2 Coríntios 13, 4. Perfeito, meu amigo. Realmente, a gente começa bem, já você falando um versículo, que isso é verdade. Nós sabemos, isso vale muito. Sem dúvida. Nos lábios de pessoas que proferem a fé, de pessoas que estão comprometidas com o novo Brasil, não de pessoas que vêm roubando o nosso Brasil. Renan, a gente sabe muito e acompanha o teu trabalho, a gente sabe que você estava aí no acampamento dos 300, sabe todo o teu envolvimento, sabe que você estava ali junto com o pessoal do agro, sabemos todos os episódios que passaram com você. Então, pra gente, e essa tua camisa é uma verdade. O STF é uma vergonha. A gente hoje compartilhamos nas nossas mídias aquele excelente trabalho que o Brasil Paralelo fez. Então, a gente fica muito contente quando a gente consegue passar para as nossas mídias os 11 do Supremo. Ali conta a história de todos os ministros do Supremo, uma história negra, um período negro do que o nosso Brasil vem passando. E velhas figurinhas carimbadas, né, Renan? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Renan Sena, esse ativista político, esse homem de bem que vem batalhando junto conosco também e com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Brasil melhor. Excelente, obrigado pela oportunidade. E só corrigindo, eu vou fazer um breve resumo, Vinícius. Também que nós estamos com um projeto, eu quero te agradecer porque você abriu esse projeto, já tinha esse projeto. Nós queremos falar nos mais longos rincões desse país. Estou muito feliz de poder falar por Cruz Alta, para Cruz Alta, certo? A gente quer pegar esses candidatos direita conservadores e elevar eles a nível nacional. Assim nós vamos fazer, viu, Vinícius? A minha história é um pouco... Só um minuto, por favor. Irmão, por favor, desligue isso aí. Obrigado. É um amigo que está me ajudando aqui. E aí, irmão, é o seguinte... sou Renan Sena, sou ativista social, com o meu fruto do suor, sou voluntário desde os anos 90, na periferia e centro de Brasília. A gente já lidou com várias comunidades, vários grupos de pessoas, como idosos, creches, comunidades dependentes químicos, e todo tipo de ideologia, viu? Que as pessoas, a gente tem a natureza evangelizadora de falar, de proclamar o reino de Deus, de falar do amor de Deus para as pessoas. E nesse ínterim, é claro que a gente tem também que fazer um trabalho social. Não é só falar, mas acompanhar a pessoa e dar uma oportunidade para ela. E assim nós temos feito. Mas foi uma decepção muito grande nesses governos da esquerda, que eles conseguiram destruir todo o nosso trabalho realizado em décadas. Foi uma frustração muito grande, e a partir de 2003, eu passei a ser ativista político também, levando pauta das minorias,
dos mais necessitados para o conjunto, para o Congresso Nacional, para tentar resolver alguma coisa. Apesar de ser muito trabalhoso, custoso, difícil, porque eu sempre fiz com fruto do meu suor. Não usei nome de instituição nenhuma. Eu fiz, Vinícius, porque um dia eu tive experiência com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e isso mudou a minha vida, de olhar para Deus, para Jesus e para o próximo. E assim é um prazer muito grande, eu fiz sem protagonismo. Talvez por isso é que o nome do acampamento que eu coloquei, até que eu quero elogiar, enaltecer a doutora Tatiana Abrão, de Anápolis, que fechou uma neurologista, que fechou o consultório para vir ficar comigo acampado na Praça dos Três Poderes. Nós iniciamos esses trabalhos lá, chama Família Patriota. Depois eu ajudei a Sara Winters no acampamento 300, depois eu ajudei o QG Rural, o coordenador que ficou lá foi eu quem trouxe, ajudei ele no início, eu fui um dos mentores lá, junto com o rapaz de Goiânia. Mas, assim, no início, eu chamei todos para a praça. Como não quiseram ir, fizeram um trabalho separado, eu pude contribuir, porque sem protagonismo, nunca busquei. A minha ideia era virar o país em 30 dias, como a Ucrânia fez. Passamos 60 dias acampados na Praça dos Três Poderes, entre aspas, porque lá não podia botar nem barraca. Dormimos ao relento, mas firmes no propósito. Tudo começou em março, quando eu fiz a primeira carreata, apoio Bolsonaro e abertura do comércio já. Foi logo no início desse engano que é o vírus chinês, para que fechasse os comércios. Comecei com 4 faixas, 2 aberturas do comércio já e 2 faixas de apoio Bolsonaro, que a gente sempre apoiou ele desde quando ele era deputado. A gente acreditava nele. Claro que eu não sabia o que ia acontecer, mas ele era uma referência, sempre foi o nosso presidente, quando deputado e agora como presidente também. Então, iniciamos, a gente, graças a Deus, talvez por essa proximidade com a classe mais baixa da sociedade, a base da pirâmide, eu sempre consegui fazer uma leitura certa, no momento certo, do momento da nação. Então, fazia chamadas, cheguei a fazer 3 carreatas aqui em Brasília, sábado, domingo e segunda-feira, seguidas. Coisa nunca aconteceu isso aqui no Distrito Federal. E, posteriormente, fizemos mais umas 10 ou 12. Entendeu? Aí depois começou a vir o pessoal do país inteiro, mas eu pude notar que, naquele momento, começou a virar pão e circo. Não que eu sou contra projeto político. Nós temos que ocupar espaço, como você faz aí em Cruz Alta, e dá um bom testemunho, viu, Vinícius? Nós pesquisamos a sua ação, os seus projetos, o que se você já fez e como você tem defendido a direita conservadora aí, lutando mesmo. Nós te acompanhamos agora, viu? Pesquisamos sobre você e graças a Deus pela sua vida e da sua equipe. E aí, no dia 19 de abril, fiz uma carreata, intervenção militar com Bolsonaro no poder. O tema é meio espinhoso, porque muita gente não concorda, mas naquele momento era ideal. Naquele momento do fervor da situação, e deu mais de 4 mil casos, inclusive o presidente foi lá no QG, no quartel-general, aqui em Brasília. E aí, posteriormente, no dia 21, que deu no dia 21, deu um feriado, 21 de abril, eu estava na praça, porque todas as movimentações a gente levava no final para a praça, o presidente saía lá para receber o povo, ficava lá alguns minutos, lá ficava 1 hora, 1h30. E foi muito bom, aqueceu, fortaleceu o presidente, fortaleceu a nação, mas eu estava insatisfeito. Aí eu ia acampar no dia 19 de abril na porta do QG, resolvi não fazer, no dia eu passei mal, eu tenho, como cristão, a gente às vezes tem alguns sinais que a gente não entende, depois eu entendi que não era para ser lá. E aí, Vinícius, eu estava muito indignado, eu falo para todos, não foi coragem, não foi valentia, não foi ousadia, foi indignação que eu já vinha de muitos anos militando e não colher os resultados esperados. E ver a nação cada dia afundar mais nessa ideologia nefasta que é o câncer da humanidade, que tem destruído nações, famílias, pessoas, são desumanos,
são cruéis. Essa esquerda, eu falo, com devido respeito a você, ao seu programa, é a esquerda dos infernos. Como pode causar tanta destruição dessa forma numa nação? E aí, eu indignado, eu falei para o pessoal, eu vou acampar aqui na praça. Como a gente tem muitos conhecidos, quando o pessoal ficou sabendo, olha, Vinícius, foi muito lindo. Chegou água, chegou colchão, chegou cobertor, chegou comida no mesmo dia. Só a primeira noite que eu fiquei praticamente sozinho. Depois, já na segunda noite, começou a vir pessoas para ficar comigo, inclusive muitos. Mas uma das primeiras a chegar foi a Tatiana, que é minha amiga, minha irmã, minha companheira amada. Uma pessoa maravilhosa, batalhadora, fiel, íntegra, de caráter. E ela fechou o consultório dela em Anápolis, ela é uma médica neurologista, e veio ficar comigo. E depois vieram muitos outros. Muitos passaram e voltavam. E aí, no dia 21 de abril, eu chamei todos de Brasília, todos do país, para que pudessem estar lá comigo. Muitos vieram, mas quiseram montar acampamentos diferentes, como a Saruíta e o QG Rural. Mas os dois a gente apoiou também. O que a minha intenção era não buscar protagonismo, mas que a nação saísse desse marasmo, saísse dessa bandalheira, saísse dessa corrupção. Em resumo, é isso, depois tem muito detalhe. Mas só para reforçar, eu comecei as carreatas, eu comecei os acampamentos e falei para Deus, eu posso começar sozinho, posso terminar sozinho, contanto que a minha vida sirva para alguma coisa. Eu estou no lucro, Vinícius, já era para estar morto. Como cristão, eu acredito que já estaria adormecido, esperando o Senhor Jesus voltar para ir para a glória, para a vida eterna ao lado dele. Mas como isso não aconteceu ainda, eu estou no lucro, porque eu ainda estou aqui no vivo, e não vou recuar e vou continuar lutando. Hoje, eu vou para a praça sozinho, todos os dias, começando de novo. Infelizmente, esse ano político atrapalhou demais esse movimento, porque as pessoas estão focadas, não que é ilícito, mas eu entendo que temos que virar a nação contra o comunismo. Temos que continuar apoiando o nosso presidente. Só mais 30 segundos. Me desculpa ser prolixo, mas era importante eu fazer esse resumo para que as pessoas possam entender quem começou isso em Brasília e por quê, qual o motivo que a gente estava num momento de indignação tão grande que, para mim, não tinha outra opção. Eu fiquei 2 anos na porta do STF, todo mundo sabe aqui, usando a minha liberdade de expressão contra cada ação desse povo que está lá, desses 11 ministros. Nunca representaram contra mim, respeitaram a minha liberdade de expressão, mas mesmo assim, esse respeito foi porque estava na lei. Depois mudou tudo, eles prenderam tantos aí, ativistas por falas, sendo que essa esquerda dos infernos, eles já botaram fogo aqui em ministério, e esses indivíduos que estão lá, esses ministros, que eu entendo que estão contra a nação, que estão atitudes absurdas, espúrias, que realmente é um absurdo. Eles não falavam nada da esquerda, já fizeram, prenderam, arrebentaram. E a Praça dos 3 Poderes sempre foi desses bandidos da esquerda. Você entendeu? O ato de eu estar lá é muito simbólico. É muito simbólico, tá bom? É isso, em suma, é isso. Então, a Renan Senna que começou tudo isso que aconteceu aqui em Brasília, espalhou pelo país e trouxe tanta gente. Infelizmente, como ano político, ninguém está mais colocando a sua vida à frente nas trincheiras, nas batalhas. O que eles estão buscando é protagonismo político. Muitos oportunistas vieram aqui, fizeram selfie, tiraram foto, montaram movimentos, mas só para arrancar dinheiro do povo, e eu provo o que eu estou falando. Foram para as suas regiões, ignoraram todos que estiveram com eles aqui, você entendeu? Para fazer lá o seu trabalho político. Mas nós temos tempo. Todo mundo sabe quem é quem em Brasília, é só perguntar. É só perguntar, nós temos que desmascarar esses indivíduos, nós temos que mostrar a verdade com provas. Eu tenho provas. E para 2022, infelizmente, eu tenho uma opinião, Vinícius. Eu não creio que até agora, no momento, não vai acontecer. Se não houver uma convulsão social, se não houver uma ação mais firme, eu tenho dor no coração em falar isso. Eu entendo que vai sangrar, a nação está sangrando e vai sangrar mais. Se esse Senado
pelas vias democráticas, que é o que nós estamos lutando, colocar o impeachment dos 11 e nós conseguirmos impeachmá-los. E olhe que se faltar o impeachment, a nação vai sangrar por uns 6, 8 meses. Eu não sei se o povo aguenta esperar. Eu estou há anos esperando e não aconteceu nada. Juntos com o nosso presidente, garrados com Bolsonaro, lutando pela nação, não vamos recuar e esses indivíduos não vão destituir, não vão derrubar o nosso presidente. Desculpe, é isso aí e vamos agora, estou aqui à sua disposição. Era importante para eu falar, obrigado, Vinícius. Não, Renan, a gente sabe que o batalhador, a pessoa que respeita princípios como nosso presidente, assim como eu, assim como você, que crê no Brasil melhor, que a gente sabe que o povo de Deus tem que se posicionar. As pessoas que têm conhecimento da palavra, a pessoa que tem Deus no coração, a pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que entende e tem o conhecimento, sabe o que Deus fala, que Deus honra as bandeiras, honra a família, honra o governo. Ela não é esquerda. Ela não pode votar no PT. Ela não pode deixar retroceder o nosso Brasil. Então, por isso que é bom ouvir você falar. A gente sabe que você é um batalhador, é um guerreiro que não baixa a espada. E com certeza Deus vai estar contigo, Deus vai estar guardando, os anjos do Senhor vão estar te guardando onde você for. É isso aí. Então a gente sabe o que leva um homem de Deus se envolver na política. Foi isso que levou também eu me envolver na política. Eu sei disso. As pessoas dizem assim, mas o cristão não pode se envolver. O cristão tem que se envolver. A pessoa que tem o entendimento, eu sou um influenciador também, eu sempre digo para as pessoas, se envolvam, procure saber como é que está o seu município, o seu estado, o seu Brasil. Olhe a fonte das pessoas. A gente sabe que a Bíblia fala que foi convidado lá no Apólogo de Jotão, que foi convidado a oliveira, né, que foi convidado todas as árvores, e não quiseram reinar. A figueira, a oliveira, aí o espinheiro veio e reinou. Exatamente. Muito bom. Graças a Deus que veio Jair Messias Bolsonaro, um homem de guerra, um homem preparado, um homem sisudo em palavras, um homem que não retrocede e está sobre a bênção de Deus. Tem ministros, tem pessoas, a sua esposa, e tem uma igreja que ora, que está na retaguarda orando por ele, velando pela vida dele, pelos seus projetos. Renan, a gente sabe, você falou já aí, vários amigos aqui prestigiando a live, pastor Gilberto, pastor César, uma amiga aqui, a Joelma Rosane Silva, deve ser uma das suas amigas, ela botou aqui que todo cristão deve se envolver com a política, quem não se envolve fica alienado. É verdade. É bíblico. É bíblico. Nós temos... É bíblico. Desculpa. As pessoas dizem assim, né? Colocará sobre vós um príncipe do teu povo. E quando o justo se alegra, o povo fica contente. O povo não sofre. Mas os cristãos entendem assim. Os cristãos entendem que quando o justo... Bolsonaro é justo. O justo governa. Então, o que acontece, Renan? É uma inversão. Eu gostaria que você falasse um pouco o que está acontecendo em Brasília, a questão do Covid, da pandemia, que aqui no nosso município é a esquerda, aqui a gente vem sofrendo com uma administração de esquerda. Mas isso depois a gente vai conversar. A questão da pandemia em Brasília, o que você está vendo aí, Renan? Olha, com uma tristeza que a gente viu esse vírus chinês chegar, porque nós sabemos que a China, desde os anos 50, acho que já colocou 6 ou 7 vírus dessa forma, porque eles têm um projeto de governo mundial, o comunismo. É o projeto do Mao Tse-tung, que o Xi Jinping está colocando em prática. Mao Tse-tung foi considerado o número 2, o Deng Xiaoping, que iniciou tudo, o número 1, e esse Xi Jinping é o número 3, só para você ver. E ele é vitalício.
e é um plano, é uma ordem deles, de todo o sistema comunista, de implantar para derrubar a economia mundial. Hoje todo mundo sabe. Eu vou fazer um pequeno parênteses, que eu comecei sozinho, na porta da Embaixada da China, fazer também manifestação contra o comunismo. Depois outros vieram me acompanhar. Hoje eu sou ameaçado pela esquerda, por alguns da Polícia Civil que me sequestraram, você entendeu? Mas tudo vai ser esclarecido em breve, e também pela extrema mídia, por essa Globo lixo, essa bandistina, porque todas as carreatas que eu fiz, eu passei na porta da Globo lixo e usei da minha liberdade de expressão para falar a verdade lá na porta, o quanto ela é nefasta, o quanto ela é destruidora das nações, dos lares, destruidora do país. Você vê o que ela faz contra o nosso presidente. Outro absurdo foi esse embaixador, Wang Ming, esse que eu considero um bandido. Ele ofendeu o nosso presidente, ofendeu a família do nosso presidente, eleito pela maioria, foi a maior vitória democrática que nós já tivemos nesta nação. Foi histórica elegermos o nosso presidente Bolsonaro. E esse idiota desse chinês, que não representa a China, porque o Partido Comunista Chinês são 88 milhões de pessoas que escravizam 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então, lá também tem muita divisão. Só uma informação, essa cor que nós honramos, amarela, lá na China, ela é oposição. Lá é muito segmentado, só que como tem a mão de ferro, é igual a União Soviética na época da cortina de ferro. A China vai cair, a China vai cair. Então, esse vírus que eles colocam aí para prejudicar é um absurdo. Aí você vê esses corruptos, você vê essa esquerda, você vê esses ministros do STF dando poderes de ditadores aos governadores e prefeitos. Olha aí quanto roubo. A nossa reforma da Previdência já foi para o ralo. Com tanta luta batalhada, o nosso presidente não cedeu 1 milímetro, mas conseguiu aprovar a reforma. E mesmo assim nós já perdemos. O prejuízo é incalculável. Olha, eu acompanho pessoas desde os anos 90. Famílias me ligavam desesperadas. Foi isso que me incentivou, sabe? Isso que moveu o meu coração do fundo da minha alma a tentar uma atitude, entre aspas, desesperada. Pais de família suicidando, crianças ficando à míngua, famílias inteiras. É porque nós não percebemos isso, que fazemos parte de uma outra classe. Se você for na periferia, a violência aumentou, as doenças aumentaram, as doenças emocionais. Olha, são prejuízos incalculáveis. Isso tudo é ignorado por essa extrema mídia bandida, você entendeu? E por muitos de nós que estamos cegos, e eu incluo aqui a igreja instituição. A igreja, nós sabemos que somos nós, aquele que tem o Espírito Santo. Muitos se moveram a intenção de fazer alguma coisa, mas eu entendo que a igreja instituição está adormecida, está entorpecida. Não, se você for olhar a igreja que Jesus deixou e o que os apóstolos começaram no livro de Atos dos Apóstolos, nós, eu me incluo, estamos muito aquém da igreja que Jesus desejaria que nós fôssemos. Então, esse vírus tem causado prejuízos tremendos, tem causado prejuízos irreversíveis para a nação. E, assim, muito desemprego, muita batalha. Aqui, Brasília consegue estar num nível melhor porque é muito servidor público, então isso sustenta a economia. Você vê o Weintraub lá no Ministério da Educação, ele colocou tudo isso em esclarecimento para as pessoas. Quantos mil funcionários a esquerda aparelhou esse país de tal forma que nós não sabemos onde vai parar e tem muita coisa ainda que não se descobriu. Quero enaltecer aqui o trabalho, hoje, do Pazuello no Ministério da Saúde, que tem feito um bom trabalho. Eu critiquei porque ele fez graça com aquela Jandira Fegali, denominada Dragão, na planilha do Odebrecht, achando graça que a filha dele é da esquerda, de 12 anos, uma criança. Quer dizer, eu vou ser sincero, um pai que permite, que não orienta, que não educa, que não ensina, que não dá testemunho
do que é o comunismo para uma criança de 12 anos e ainda acha graça dessa criança ser esquerda, cara, nós estamos muito longe. A luta vai ser grande. Eu vejo ele como um testemunho, apesar de ele ser um excelente técnico. E também muitos generais e positivistas anticristãos, como o nosso vice-presidente, que está lá por causa do nosso presidente. Tá bom? Mas eu estou numa tristeza muito grande com esse vírus chinês. Tem arrebentado com a nossa nação. E o governador daqui, o secretário de saúde e muitos outros daqui foram presos também. Eu espero que tudo isso chegue à pessoa que está no cargo de governador hoje do DF. Nós precisamos de justiça, não só de Deus, mas dos homens. Por isso, nós, cristãos, devemos nos envolver, ir para a linha de batalha, ir para as trincheiras e lutar por essa nação. Esse é o melhor testemunho. Só ficar dentro das quatro paredes, em êxtase, profetizando, falando, nunca resolveu. É por isso que nós estamos assim, com a apatia da instituição igreja, que não orienta seus membros. Posso, por favor, falar de um tema espinhoso, teologia da libertação no catolicismo e missão integral dentro da linha evangélica. É uma tristeza. Como se pode dizer cristão apoiando uma ideologia que mata, uma ideologia que afronta o próprio Deus? Eu conheço muitos, perdi amigos, porque a gente esclarece, a gente já entendia, eu falava, por fim, não tem jeito. Tem que separar o joio do trigo e agora. Se bem que a gente sabe que no dia do juízo vai ser separado, mas temos como identificar o joio hoje também. Tá bom? Minhas respostas são longas, desculpa. Não, Renan, fica tranquilo. Perfeito. É bom trazer o esclarecimento, é bom trazer o conhecimento. A palavra diz que o conhecimento destrói com a ignorância. Então, a gente tem que trazer as claras, a gente tem que falar para o povo, a gente tem que instruir. Nós estamos num período agora que, graças a Deus, pelas mídias livres, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo YouTube. Enquanto temos, hein? Que estão fazendo tudo para tirar isso de nós. É verdade. Então, o que acontece, Renan? A gente sabe que a mídia, essa falácia que é a mídia brasileira, algumas televisões, vem causando um grande dano. Mas a gente sabe o que rege a vida dessas pessoas, o que rege a vida desses diretores. Então, a gente tem a plena convicção que está, sim, o Brasil vivendo um novo momento. Aqui no meu município, a gente sofre com o desgoverno do PT. E nós temos alguns partidos, alguns que são da esquerda envergonhada, alguns partidos que diziam Bolsonaro, que aí nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, alguns partidos que usaram o nosso governo federal e hoje são inimigos do nosso presidente. Então, os municípios têm que atentar para esses partidos que lá em 2022 vão estar contra o nosso presidente. Eu sempre estou falando, Renan, tem partidos, tem lideranças que estão com a abstinência de roubar. Eles não conseguem mais roubar. E a corrupção começa na coligação. Quando você vê esses grandes partidos que apadrinharam esses ministros do STF, nós temos partidos aí que foram verdadeiros cânceres para o Brasil. Não é só o PT. Nós temos aí partidos que é a esquerda envergonhada, PSDB e outros partidos, MDB, que são tão danosos contra o PT. PDT, claro que nós temos os partidos ideologicamente alinhados, mas nós temos partidos que estão escondidos, que estão ali nas trevas, esperando o momento certo para vir dar o bote. O nosso Brasil é um país riquíssimo. Tu falou muito bem, Renan, esse vírus chinês, o Covid-19, muita gente morreu de pavor. Muita gente está morrendo pelo pavor que estão passando para as pessoas. Estão falando, não tem cura, vocês vão morrer, vocês não podem sair de casa para trabalhar, tem que ficar em casa. Mas é fácil ficar em casa para quem tem o pão.
Imagine um pai de família que tem filhos, que tem água e luz para pagar, que tem aluguel para pagar, que tem a família para sustentar. Um pai honrado, um pai que sempre trabalhou, sendo impossibilitado de trabalhar. Os profissionais liberais, aí nós temos pedreiros, eletricistas, mestres de obra, carpinteiros, jardineiros, pessoas, trabalhadores liberais que trabalhavam no dia a dia nos nossos municípios. Aqui em Cruz Alta fecharam o nosso município no verão. Agora nós estamos aqui terminando o nosso inverno. O inverno aqui em Cruz Alta é muito rigoroso. Nós tivemos agora há poucos dias temperaturas negativas, neve em algumas cidades, aumenta muito questões de doenças crônicas, doenças respiratórias. E o nosso prefeito teve a excelente ideia de fechar lá em março. Fechou o comércio por 20 dias. Tem pessoas que não voltaram, não abriram as suas lojas. Microempresários não abriram. E o governo Bolsonaro mandando recurso em 4 parcelas, quase 8 milhões de reais para o município de Cruz Alta, mandando 1.680.000 do pré-sal. Isso é histórico. Então a gente vem lutando também, Renan. A gente sabe a dificuldade, a gente atende no projeto social do Valores da Vida que a gente tem aqui. Muito bom. A gente atende, distribuímos mais de 3 toneladas de alimento, mais de 4 toneladas de roupas. Então a gente sabe a prática, a gente sabe lá na ponta da corda como sofrem, o que precisam. Tem pessoas que não têm ideia do que está acontecendo. Não tem não. Entendeu, Renan? Entendi. Mas, Renan, outra questão também. Você falou muito bem de pessoas que usaram a história, que usaram aí toda essa onda conservadora e hoje não são conservadores, nunca foram conservadores. Eles não sabem nem o que quer dizer a palavra conservadorismo. Eles não sabem o que é isso aí, qual é a máxima. Então, e eles têm preço. E eles têm preço e são baratos. Tem preço e são baratos, viu? Verdade. Então, o que acontece, Renan? Eu queria que você falasse aí. Tu mesmo falou que várias pessoas queriam protagonismo da questão dos acampamentos, das carreatas, mas a gente sabia também, nós tínhamos conhecimento que você estava à frente, porque a gente tem também acompanhado com algumas pessoas sérias aí de Brasília. Então, eu queria que você falasse essa questão, como é que o presidente viu tudo isso. Eu acho que tudo isso que vocês fizeram em Brasília e as pessoas das cidades aí ao redor, dos estados que foram participar, foi no momento crucial, Renan. Mostrar a força do nosso presidente. Se não tivesse acontecido estas manifestações de o povo ir aí para frente, de buscar o apoio ao nosso presidente, os ministros tinham tentado dar um golpe no nosso presidente. O Senado tinha tentado, a Câmara Federal tinha tentado. Então a gente sabe a importância do que vocês fizeram aí para a nação brasileira. Então eu queria que tu falasse um pouquinho de tudo que aconteceu e de algumas pessoas que tentaram assumir esse protagonismo aí. Pois é, quando eu entrei na praça, eu chamei todo mundo para ir. Chamei mesmo. Ainda falava, vocês me conhecem em Brasília, só para você ter ideia. Já ajudei várias manifestações, vários movimentos. Eu já fui segurança de carro de som para ajudar os caras, para ver se acontecia alguma coisa, sabe? Mas eu vi tanta meninice, tanta infantilidade, tanta desinformação, que, com humildade, eu falei, eu faço melhor que esses caras. E fiz, porque o meu coração é limpo, sabe? Sem manipulação, sem maldade. Eu nunca pedi 1 centavo para o acampamento Família Patriota. Nunca. Sabe? E a gente, só um dia que nós ficamos sem almoço, mas tinha bolacha, tinha outras coisas, entendeu? Eu nunca pedi mantimento, que era que enaltecer a Miriam e o marido dela, Renato, pessoas simples como nós, foi lá, se dispôs, tirou da despensa dela para fazer almoço para nós todos os dias. Todos os dias. Ela e o marido cozinharam.
para nós, ele e o militar trabalhando e ela, sabe? Moram aqui na Vila Militar, nos ajudaram, nos abençoaram. Depois Deus mandou outras pessoas, eu pedi para levar mantimento lá, para que não pesasse para eles. Uma médica muito amiga aqui, eu não vou expô-la porque ela prefere não, mas o pessoal conhece. Ela emprestou a conta bancária dela para receber doações de dinheiro. O pessoal chegava lá e falava, não, fala com a doutora, é uma médica muito conhecida aqui em Brasília, tem história, que confia no nosso trabalho, confia na nossa integridade, já nos acompanha há anos, você entendeu? Inclusive, ela foi tão correta, sabe, que mesmo quando eu tomei pancada, mesmo ela esteve ao lado. Então, tem muitos patriotas aqui. Infelizmente, muitos vieram só pensando em vida política. Repito, não é ilícito, poderia, mas eles não colocam o projeto nação acima do projeto pessoal deles. Aqui em Brasília, infelizmente, está muito cheio disso. Você entendeu? Pessoas que vêm trilhando como a velha política, sabe? Sem colocar a cara na frente, deixando as coisas acontecer para entrar depois. A maioria foi assim aqui. Quando eu entrei na praça, eu falei, eu não quero político nem que apoie o presidente, eu não quero partido político, eu não quero YouTube, me desculpe. Eu falei assim, não quero maconheiros aqui na praça, porque o nosso tema é Deus, pátria e família. E lutando, claro, como família, pela propriedade privada, no conservadorismo. E nós sempre nos identificamos assim. Então, chegou muita gente, passou muita gente, vieram outra gente de estados, que eu agradeço a todos, mas também no nosso meio tem muito infiltrado, tem muito traidor. Infelizmente, a direita é muito menina, é uma criança frente ao desafio que nós temos para frente, que é derrotar o comunismo. Sabe, infelizmente, pessoas que estavam ao meu lado, mas graças a Deus eu tenho a minha consciência tranquila, em paz com Deus. A minha alma está lavada e não vamos recuar. Não vamos. Eu entendo muitos que desistiram, até que tinham uma boa intenção, ficaram com medo. E não é fácil, não é fácil. Você, para correr um risco desse, você tem que estar disposto a tudo, a tudo. Então, eu estou disposto a tudo. Eu falei para Deus, eu entrego minha vida para o Senhor e pela nação. E eu quero aqui exaltar o nosso presidente durante os 56 dias, dormindo na praça, ficando lá. Às vezes eu passava 4 dias sem tomar banho. Eu ia em casa rápido e voltava quando dava. Contei com o apoio de muita gente, mas muitas pessoas do meu lado só tinham interesse de protagonismo. E são baratos. Qualquer valor leva as pessoas. Nós tivemos muita luta, porque, você sabe, nós estamos numa guerra de infiltrados, de guerra de informação, contra-informação, desinformação, que a esquerda é doutorada em fazer. E essas pessoas que estão da direita, que têm o caráter falho, passando informações para outros. Eu fiz uma manifestação com um rapaz de Belo Horizonte, com um grupo de São Paulo, exaltando todos. Eu não quero falar nomes, mas vocês sabem quem são, quanto eu os exaltei e os honrei. Nós fizemos na Paulista, tinha 4 caminhões para entrar, só entrou o nosso. Foi uma guerra. Quero aqui agradecer a Sônia de São Paulo, passou uma luta danada. Nos tiraram da Fiesp, que é o melhor lugar do Paulista, fomos para o lugar da Gazeta, que é muito bom também, mas graças a Deus, só o nosso caminhão entrou e fizemos o que Deus queria que nós fizéssemos. Mas muita informação vazou, era pancada todo dia. Nós só ficamos sabendo que ia entrar lá 1 hora antes, no domingo já, de abertura, para a gente entrar às 13 horas. Mas demos o nosso recado, nosso intuito era levantar São Paulo. Nesses termos, foi muito decepcionante, porque lá a direita é muito rachada, muito bandido, muito oportunista, muito mau caráter, só pensando em política, velha política. Mas nós vamos depurar. Tem 2 grupos em Brasília, que inclusive eu vou colocar o seu nome lá, eu estou orando por você, viu, Vinícius? Para que Maravilha, haja um apoio forte nas redes sociais pelos candidatos de direita no país inteiro, viu? Então, tem 2 grupos aqui, um grupo já está melhor estruturado, tem outro que está começando, não tem pretensão política nenhum que está lá, mas para apoiar os candidatos de direita. É o que eles podem fazer pelas redes sociais. Então, assim, nossa luta é muito grande, tem que vigiar muito, irmão.
tem que vigiar. Eu tenho, assim, como eu tenho esse dom da compaixão mais aflorado, mais despertado, eu confiei em muita gente, mas Deus tem muita misericórdia de mim, apesar de tanta guerra, de tanta difamação, sabe, de tanta bandalheira, Deus tem me honrado, e aqueles que estão nesse grupo, e outros, tem muitos cristãos aqui, Deus fez uma obra tão tremenda, eu nunca vi tanto cristão orar lá na praça, era de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, Deus levantou muitos servos deles, eu acordava, a gente dormia muito pouco lá, porque lá é um lugar muito aberto, e a esquerda é o dia inteiro enchendo a paciência, xingando, jogando coisas, então a gente não tinha paz, porque não tinha como proteger, você entendeu? Mas foi muito bom, Deus levantou um exército dele para orar, para interceder, tem irmãos que são dignos de ser honrados, sabe, que foram para a linha de batalha em oração, em batalha espiritual. E quando eu tive uma experiência com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi em 94. Desde aquela época, março de 94, eu vou para a Praça dos Três Poderes orar em frente à bandeira nacional, que é a bandeira mais linda do mundo. Viu, Vinícius? É a bandeira mais linda do mundo. Essa bandeira que jamais será vermelha. Depois de uma semana que eu estava na praça, eu tive a convicção. Deus falou comigo. Muitos não entendem isso, acho que a gente é meio, né? Mas Deus falou comigo que eu estava fazendo certo. Aí eu tive aquela paz que excede o entendimento. Mas, às vezes, o homem não vigia. Como eu lido com muita gente que tem problemas, principalmente dependentes químicos, você tem maior longanimidade, uma compaixão maior. E eu tive de pessoas erradas, de mulheres, de homens, traidores. E eu espero que Deus faça, então, dentro de igreja, hein? Estão dentro de igreja. E eu espero que Deus faça uma obra no coração das pessoas para parar de olhar para o umbigo delas e olhar para a nação, olhar para as famílias destruídas pelo sangue inocente que tem sido derramado por decisões desses ministros do STF absurdas. Tudo que eu estou falando para você, e às vezes, no momento de maior exaltação, eu falava na porta do STF há 2 anos, e às vezes soltava a palavra mais forte. Você está entendendo? E eu não tenho problema com isso. Fui criticado por alguns irmãos. Aí eu falava assim, irmão, você tem televisão em casa? Tenho. Sua mulher assiste novela? Assiste. Seus filhos assistem essa porcaria à tarde? Assiste. Você está vendo coisa pior. Sabe? Coisa pior. A mente dos seus filhos, da sua família, está sendo inundada por mensagens subliminares, que é o Agenda ONU 2030, essa Globo lixo dos infernos. Você entendeu? Está destruindo a mente. Nós já perdemos 1,5 gerações para a televisão, para o comunismo, para esses bandidos. Eu falava tudo isso lá. Cada vez que esses Gilmar Mendes, esses Lewandowski, aqueles 2 LGBT, todo mundo sabia aqui em Brasília que os caras eram. Eu não tenho problema com eles, porque eu ando com os travestis para evangelizar aqui na DA3 Norte, à noite, que é uma pista que tem aqui, que eles fazem muito ponto. Eu ajudei a montar, eu fui o mentor de um trabalho de evangelismo no setor comercial sul, que tem muita prostituição, principalmente de travestis, porque eu sei que Deus os ama e eu posso ser uma ferramenta muito mal amolada, viu, Vinícius? Mas sou uma ferramenta de Deus para essas pessoas. Deus já me usou muito para elas e muitos já saíram dessa vida absurda, essa vida que é tristeza, é triste demais. Então, assim, eu falava tudo isso, que eles eram assassinos, tinha sangue inocente nas mãos para esse ministro. 2 anos nunca representaram, de repente muda tudo, sabe? A própria Polícia Civil, numa atitude de sequestro, que está configurado sequestro. 2 delegados, acho que foi 4 ou 5 agentes, cara, me pegaram uma patriota que estava comigo, tudo documentado. Graças a Deus, teve um cara na rua que filmou um transeunte, eles me pegando, me botaram algema, me jogaram no chão, lá na porta da delegacia especializada. A patriota me acompanhou até lá, porque eu acho que eu não sei. Eu entendo que eles iam me arrebentar, porque estava totalmente descaracterizado. Eu achei que era esquerda. Botaram arma na nossa cabeça com um carro em movimento. Cara, você vê que absurdo. Então, assim, quando você vê esses desmandos, esses absurdos desse ministro do STF, e nós sabemos que todo o judiciário tem muitos problemas de corrupção. Está muito aparelhado, você entendeu? E nós estamos como ovelha que vai para o matador. E pior, que não é só pela causa de Cristo, é pela causa da nação, porque muitos estão cegos, não reagem. Eu tenho falado,
Cara, vem conversar com as pessoas, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falei, mano, o que você está fazendo para defender a sua família? Você já tirou a televisão da sua casa? Você lê livros com seus filhos? Você orienta sua mulher para sair dessa mesmice, dessa mediocridade que está a sua família, só assistindo esses lixos na televisão? Então, assim, o contexto, o imaginário é muito grande. Quando a gente começa a falar, você não consegue mais parar. Mas eu vou parar agora para você falar, desculpe. Capaz, Renan. Eu sei quanto ferve, isso borbulha dentro da gente. E graças a Deus, por Deus e pelo Espírito Santo, que nos dá essa capacidade e essa sensibilidade de sentir o que a nação está sofrendo, de sentir o que as pessoas de bem têm que se posicionar, têm que fazer. Quem não se responsabiliza não tem autoridade de cobrar. Então, muito bom. A gente tem que se responsabilizar. E você é a resposta daquilo que você não gosta. A gente é a resposta. Você é a resposta daquilo. Você é a resposta. Vou te plagiar com essa frase, viu? Já vou te avisando. Gostei, viu? Legal. Renan, essa frase eu aprendi com os meus pastores, pastor César, pastor Gilberto, que você é a resposta daquilo que você não gosta. E quem não se responsabiliza não tem autoridade de cobrar. Então, a gente tem que se responsabilizar. É verdade. Se você não gosta e o que tu não gosta, tu é a resposta. Você nasceu para resolver um problema de alguém. Você tem que resolver problemas. Você veio na nação para deixar um legado para as pessoas. Nós estamos aqui para deixar um legado. Nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas. Por quê, Renan? Porque a esquerda, através da educação, destruiu a nossa educação. É uma pena que o nosso ministro Von Traub não aguentou, porque eu sabia que ele era um homem de Deus, era um homem que ia endireitar a nossa educação. Não que com esse ministro agora também, a gente sabe que é um homem de Deus, mas ele era um homem preparado para aquilo. Por quê? Porque ele incomodava a esquerda. A esquerda estava muito incomodada com o nosso ex-ministro da educação ali. Agora está lá no Banco Central. E as grandes corporações de educação privada, viu? Ele incomodou demais. Ele ia fazer um trabalho tremendo. Eles viam que estavam perdendo, que a qualidade do ensino público ia melhorar com ele. Nós tivemos uma perda terrível. Ele era o ministro mais competente, mais capacitado, mais direita conservador que nós tínhamos. O Weintraub era uma coisa preciosa. Perdemos uma pedra preciosa nessa luta pelo país. Um grande guerreiro. Pastor Gilberto colocou para nós aqui, Renan, são frases do escritor, do cristão Myles Munroe. Myles Munroe. Beleza. Isso, dos livros dele ali. Então, o que acontece, Renan? A gente tem que trazer esse esclarecimento para as pessoas. Isso. É muito bom essa troca de conhecimento. Eu sempre estou falando nos grupos que eu estou. A direita, o que a gente precisa? A gente é contra o fundo eleitoral, não vamos ter o fundo eleitoral. Muito bom. Muito bom. Nós não teremos o fundo eleitoral. Eu me elegia vereador, aqui no meu município falavam assim, mas o Vinícius me chamavam de pastor. Eu não sou pastor no encargo, mas na função também eu cuido de vidas, eu falo o evangelho. Mas no encargo eu não sou pastor. É dom de Deus, não é título, é dom de Deus. E é um privilégio a gente ter esse dom para apacentar as pessoas. Parabéns. Renan, e o que aconteceu? As pessoas falavam assim, o Vinícius não vai se eleger porque ele não compra voto, ele não paga a cesta básica, ele não paga água, não paga luz, ele não dá vale de combustível para abastecer os carros. A gente provou que podia. Parabéns. E a gente é vereador. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós defendemos lá a nossa fé. Colocamos o projeto de lei Escola Sem Partido. Defendemos o projeto de lei. Aprovamos o projeto de lei. Claro, depois o prefeito, que era da esquerda,
vetou o nosso projeto. E com o telefone falou com os colegas e os colegas votaram com o veto do prefeito. Mas eles falaram para os professores e para o movimento LGBT na cidade que o Vinícius era homofóbico, que a congregação a qual eu faço parte era homofóbica. E a gente provou que não. A gente não é homofóbico. A gente não queria o ensino de ideologia de gênero, de sexo, para crianças, para menores de idade. Agora, a pessoa que é maior de idade... de crianças é um absurdo isso. É verdade, Renan. A pessoa que é maior de idade faz o que quer com a sua vida. A gente sabe que Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Agora, a pessoa maior de idade faz o que quiser. Exatamente. A gente tem essa convicção. Então, a gente sofreu muitos ataques da esquerda aqui, Renan. A gente continua sofrendo. Eu imagino. E o Rio Grande do Sul é esquerdopata demais. Eu imagino tanto que vocês sofrem aí. O nosso estado, nós precisamos de um alento. O Rio Grande do Sul foi governado só por PSDB, por PT, por MDB. Não teve ainda partidos alinhados, conservadores, partidos que defendem Deus, pátria e família. Esses princípios que o nosso governo federal defende. Por quê? Porque Deus criou primeiramente a família, sua primeira instituição. Está lá em Gênesis. Depois, ele defende também e respeita o governo. Por quê? Porque ele diz que ele é o Deus da nossa bandeira. Ele gosta da simbologia da bandeira, que é governo, simbologia. Então, Renan, nós temos que influenciar as pessoas. Nós precisamos das influências das pessoas de direita, ajudar os candidatos. Por quê? A nossa ministra Damares falou muito bem quando ela disse: nós temos que ganhar as prefeituras dos nossos municípios, colocar vereadores alinhados com o nosso presidente, porque em 2022 nós precisamos dessas pessoas nos nossos municípios, nos nossos estados, para nós reconduzirmos o nosso presidente em 2022. Não vai ser fácil, mas graças a Deus que muitas denominações, grandes pastores aí, estão agora envolvidos. Por quê, Renan? Eu tenho o pastor César que diz que eles viram o diabo personificado de aspa e de rabo ali. Por isso que estão se envolvendo agora, Renan. Eles viram que eles seriam proibidos de falar o evangelho. Proibidos de ganhar vidas para Cristo. Então, grandes líderes, grandes denominações agora estão abrindo o olho da nação, dos seus fiéis, das pessoas que congregam com eles. Então, a gente sabe que o Brasil está vivendo esse momento. Nós precisamos da união, da oração da igreja, das pessoas de bem, dos influenciadores que têm que modificar o nosso Brasil, os nossos municípios e o nosso estado. Renan, a gente sabe que você falou muito bem, que estão fazendo esse alinhamento, estão procurando fortalecer candidatos de direito. Então, eu queria que você falasse a respeito um pouco disso também, como é que tomaram essas diretrizes, o que vocês estão vendo aí às vésperas de uma eleição municipal, que é muito importante para os nossos municípios ter crescimento. Eu vivo dizendo, a corrupção começa na hora da coligação. Quando você coliga com 9, 10, 12 partidos, isso é um poder a qualquer preço. Não vão estar pensando nos seus municípios, porque o dinheiro está aí no governo federal. O nosso governo e os nossos ministros que têm o poder para tirar os nossos estados e os nossos municípios desse caos, através de projetos sérios, através de projetos que venham para a comunidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto que é estar ajudando os candidatos de direita, os candidatos conservadores do nosso Brasil. É um grupo que começou com um grupo que se reúne, tem um bom testemunho pessoal. Eu não vou citar porque eu não tenho autorização para fazê-lo,
mas eu já tenho muitos nomes para indicar a eles, entendeu? Como a minha luta é mais aguerrida, é mais de linha de frente, o meu chamado é diferente, eles até preferem que eu não vincule a minha imagem com eles. Olha só, né? Eles não sabem ainda que se eles estão entrando na Praça dos Três Poderes é porque eu abri essa porta lá. Porque ali sempre foi esquerda, sempre foi vermelha. Você precisa ver os absurdos que esses indivíduos da esquerda já fizeram lá. Já botaram fogo em ministério. E esses ministros do STF, que é uma vergonha, nunca se pronunciaram, nunca falaram nada. Mas é um grupo muito bom, bem intencionado. Até já me convidaram para dar uma palestra lá, eu estive lá. Agradeço a Cauada, a Ana, agora fugiu o nome. Mas, assim, tem a Conceição Andrade lá, que está fazendo um trabalho muito bom de pesquisa com o grupo dela, dentro desse grupo maior, para depurar quem é quem, descobrir o passado, o histórico, que, infelizmente, a maioria é de rede virtual. Vinícius, a maioria é só de rede virtual, mano. Nós não temos história, muitos não construíram uma história. Você entendeu? Você tem uma história aí. Eu tenho uma história aqui, só que eu nunca procurei me posicionar politicamente, defendendo a direita conservadora. Agora eu pretendo. Vai ser um milagre de Deus. Mas eu tenho orado nisso e eu creio que Deus pode dar essa vitória. Para a gente ter luz, ser diferente. Cara, eu andei desde 2003 dentro desse congresso. Eu já morei fora do país 2 anos, tive que voltar. Eu tinha desistido do país. Voltei por uns problemas de saúde que minhas filhas tiveram, muito grave, e eu tive que vir embora. Larguei uma vida estabilizada lá fora, porque eu sou muito trabalhador. Eu sou muito trabalhador. E eles honram quem é trabalhador lá fora. E aí eu tive que voltar, muita luta de saúde, por isso que eu faço capelania hospitalar também. Não consegui terminar o curso em São Paulo, que é o melhor curso de capelania hospitalar, que é a Eleni Aitken, que era a Elenivação, no Hospital de Clínicas, que trabalho lindo. Eu não consegui ainda, porque é muito dispendioso e leva tempo para você ir lá fazer. Fiz 2 níveis só, mas graças a Deus, aprendi bastante com eles. Eu já fazia sozinho, eu falei, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso estudar. E foi assim que eu tive outras graduações, mas sempre no intuito de melhorar o que eu estava fazendo para ele, para o nosso Deus. E nesse intuito todo, o que a gente está vendo é um movimento de indignação de vários grupos. Tem 2 grupos, já falei de um, estou falando de outro que está sendo formado, para fazer esse mesmo trabalho e apoiar nas redes sociais, que é o que dá para fazer, também por causa da distância, né, de vários lugares, massacrar nas redes sociais os nomes de direita conservador, abrir os olhos da população. A sociedade precisa se posicionar. Eu quero aqui exaltar, eu tenho ganhado muitas camisas de pessoas de outros estados. Eu tenho 22 camisetas amarelas, cada um com um tema diferente, às vezes outras cores, mas tudo de pessoas que mandam para mim. É uma felicidade para mim isso. Apesar de eu não ter um trabalho forte em rede social, estou começando agora, eu nunca me preocupei. Agora que está surgindo talvez um projeto político, sabe, porque as pessoas surgiu naturalmente, não foi eu que falei, eu vou fazer, não. As pessoas, Renan, por que você não candidata? Renan, por causa disso. Pessoas que estavam comigo corretas. E outra coisa, que não vem à base de troca. Fala, eu voto em você, eu ganho muito voto, eu não quero nada em troca. Esse é o país que nós queremos. Não o que dá para cá e toma lá da cá, que nós lutamos contra. Outra coisa, você falou do fundo partidário, do fundo eleitoral. Esses 2 grupos já estão buscando quem é que vai usar essa falta de vergonha com dinheiro do contribuinte. É dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro nosso, com fruto do nosso suor, do nosso trabalho, para cair na mão desses bandidos. Eu sempre bati no Alcolumbre, que é um péssimo testemunho como judeu. Eu sempre bati no presidente da Câmara, no Maia, que é filho de um bandido corrupto, que não tem caráter, você entendeu? Que está brincando com o nosso dinheiro. Segundo eles, que criaram esse mito, vírus chinês, mas eles não tiveram a capacidade de tirar 2, 3 bilhões desses fundos eleitorais e partidários para ajudar a salvar a nação que elegeu esses caras que estão lá. Mano, é surreal, é surreal. Quando a gente para pensar, fala, meu Deus do céu, como é que as pessoas não enxergam isso? É porque a natureza, a nossa própria Constituição,
do brasileiro, que é uma mistura tão heterogênea, bonita de raças, mas infelizmente muito apática, sabe? Muita, não só a doutrinação que houve, mas pela própria característica, aceita tudo. Agora que o povo está acordando, nós já perdemos 1,5 geração de pessoas para essa esquerda maldita, sabe? Então, assim, é tão absurdo. Então, esses grupos vão fazer esse trabalho, vão depurar e vão apoiar fortemente nas redes sociais, sabe? Eu tenho muita informação, graças a Deus. Deus me deu muita oportunidade das pessoas confiarem em mim, me passarem denúncias que eu coloquei diretamente à Presidência da República, à Polícia Federal. Tá? Eu quero que salientar o nosso presidente, o caráter, a hombridade, a integridade que esse homem tem e a humildade. Nós estávamos na Praça dos Três Poderes, várias vezes ele saía e ficava na porta da rampa do Planalto, esperando o grupo que estava lá durante a semana, às vezes 5, 10, 15, 20 pessoas, correr até ele, ele ficava dando atenção para a gente, nos ouvindo. Rapaz, que presidente que fez isso? Nunca, vou parafrasear, esse bandido esquerdopata dos infernos, o Nove Dedos. Nunca na história desse país tivemos um presidente tão correto, tão honesto, tão íntegro. E que família bonita a dele. Você entendeu? Quero elogiar os filhos dele, apesar de tanta pancada que esses caras têm tomado. Você entendeu? Ele tem o caráter do pai. E aí, agora, depois que eu tomei a pancada aqui da Polícia Civil, aliás, de alguns integrantes da Polícia Civil, que a Polícia Civil que é honrada também, igual a militar. Só que, infelizmente, tem os vasos ruins. Tem muita esquerda lá dentro também. Mas a maioria é direita conservadora. E eles sempre me trataram com respeito. E, se bem que tem uma mulher aqui que bateu um spray, uma coronel, esqueci o nome dessa mulher. No dia que nós estávamos lá, sem motivo nenhum, pegou uma criança de 5 anos. Uma mulher que é coronel, rapaz, preparada, com fruto do nosso órgão, com o nosso dinheiro que sustenta ela, para fazer isso. Contra a esquerda, eles não faziam isso. Você vê a guerra que é contra a esquerda aqui. Eles já vieram para cima, quebraram o celular meu. Você entendeu? Mas eu nunca recuei. Graças a Deus, e Deus me guardou. Então, a gente... Aí, agora, tem umas 4 semanas atrás, 3 semanas e meia, numa terça-feira, eu estava lá com mais 4 patriotas, que eu estou tentando voltar para a praça, só que a polícia não deixa eu ficar. Não me deixa dormir mais lá. Ele saiu, cara. Não tinha gente, não tinha protagonismo. A imprensa sempre está lá, ele ignora a imprensa. Ele saiu e esperou que nós chegássemos. Deus me usou para ele, eu fiquei tão feliz, cara. Foram 10 minutos de palavra. Por isso que eu falo, nós somos uma ferramenta muito mal amolada, é a misericórdia mesmo. Deus falou com aquele homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. A mesma palavra em João 1. Você entendeu? Deus falou no meu coração e eu passei ele, depois tive um discurso e outras coisas também. Mas eu sei que foi Deus, a gente sabe que a gente não é nada. A gente não é nada se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, assim, no dia que ele atravessou a praça, cara, foi a coisa mais linda do mundo. Ele, que a comitiva dele, foi lá no Supremo para lutar pela economia desse país, por causa de tanta decisão absurda, medíocre, de um advogado medíocre que é presidente do STF. O cara nunca passou em concurso nenhum, rapaz. Foi esquerdopata que colocou ele lá. Você entendeu? Coisa absurda, é tão surreal. Sabe, a gente que luta pela meritocracia, pelos valores da sociedade judaico-cristã, do direito romano, da filosofia grega, que nós construímos esse país, entregar na mão desses gafanhotos que só destroem, e com o judiciário apoiando, com as decisões dos ministros do STF, apoiando essa bandalheira. Cara, é loucura demais. Eu sou pela criminalização do comunismo como nazismo e fascismo. Nós temos que expurgar, temos que varrer essa esquerda dos infernos desta nação. E coisa mais linda, cara, quando ele voltou, passou a pé de... Cara, ele tem muito culhão. Esse cabra é muito macho, mano, por isso que dá honra. Eu já falei para ele, eu coloco a minha vida por você e pela sua família. E não é heroísmo, é para te honrar, porque eu sei que Deus te colocou aqui e eu sei para onde eu vou se eu morrer naturalmente. Entendeu? E eu falei isso para ele, cara, o seu exército somos nós. Não precisa contar com o exército das Forças Armadas, que tem nos envergonhado. Eu tenho vergonha de muitos generais da esquerda,
E começando por esse Mourão, pelo Puyol, você está entendendo? Que estão sentados sem fazer nada e a população sangrando. Eu um dia acreditei que eles poderiam fazer alguma coisa. Eu não acredito mais. Não acredito mais. Nós sustentamos o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica. Eles têm que honrar a nós. Você entendeu? Nós votamos, nós somos maioria. Não pode uma minoria mandar na maioria. A lei é para todos, pelo menos deveria ser. Coisa que o Supremo, os ministros supremos não estão fazendo. Sabe? Não estão fazendo, eles estão tendenciosos demais. A lei é para todos, para todos. Nós somos iguais perante Deus e perante a lei. A lei natural, a lei do homem, a lei do direito romano, que baseia a nossa Constituição e toda a lei criminal e civil. Então, nós precisamos lutar por esses valores. Nós precisamos resistir a isso. Não podemos mais aceitar passivamente tanta decisão absurda. E quando ele voltou, eu falei assim, quando ele voltou nesse dia que ele passou a pé na praça, foi lá no STF e voltou. Quando ele voltou, já botei meu pessoal com as faixas e gritando, dando apoio nele, mostrando a nossa força. Falei, presidente, o seu exército é o povo. O seu exército, nós estamos aqui dispostos, colocando a nossa vida por Deus, pela nação e por você. E todo mundo que me conhece aqui sabe que eu estou falando a verdade, viu, Vinícius? Não estou aqui buscando protagonismo, eu sou o cara longe. Inclusive, eu só conversei com ele quando ele era deputado. Eu não tenho contato nenhum com ele. O que a Globo tentou fazer comigo, me batendo daquela forma, 5 a 10 minutos no Jornal Nacional, me arrebentando, mano. Olha que coisa absurda, eu não sou nada. Eu não sou nada. Só sou um patriota. Eu sou um cidadão que luta pela sua liberdade de expressão, pelos seus direitos. E eu falei para ele, o seu exército é o povo, porque eu já sabia desse exército frouxo que nós temos, desses generais covardes que são anticristãos, e eles têm que honrar, é a nós que votamos, é a maioria, sabe? Quem eles pensam que são para fazer o que eles estão fazendo, se intrometendo em áreas que não são chamados? O nosso presidente tem a nós, viu, meu irmão? Nosso presidente tem a nós. Eu não tenho medo desses generais. Você entendeu? Eu falo, no início do ano passado, quando o presidente ganhou a eleição, em janeiro eu entrei em frente ao Planalto com faixas, Força Bolsonaro, Força General Heleno, até esse bandido do Moro, esse traidor, covarde, mau caráter, ele e a mulher dele, que eu sei, a gente sempre sabia que a mulher dele era esquerda, mas a gente deixava passar por causa do presidente. Você entendeu? Porque a gente queria que o país desse certo. Mesmo com os erros e acertos dele, ele tem muito mais acertos do que erros. Você entendeu? E olha o que a mídia bate, essa mídia bandida, mau caráter, manipuladora, falsa. Nós vamos continuar lutando, não vamos recuar. Nós estamos com o nosso presidente e vamos até o fim. Eu não acredito hoje que vai ter 2022. Mas nós vamos lutar para que tenha, que ele seja reeleito e que em 2026 ele coloque o candidato dele. Eu acho que uma boa escolha é Eduardo Bolsonaro, é um menino muito bom. Se o senhor elogiar aqui o Carlos, que todo mundo bate nele, eu gostaria de ter um filho como o Carlos. Eu tive 3 filhas, meninas, que me amam demais, eu amo demais as minhas filhas. Mas eu nunca quis ter um menino, eu estou falando de todo o coração, porque eu vi o relacionamento da minha filha com meu pai, eu queria aquilo para mim. Eu queria ser amado por uma filha. Como as minhas 2 irmãs, Rejane e Regina, que moram em Goiânia, e minha mãe, Maria Amélia, sabe? Estão passando um arroxo por causa da minha situação, sofreram muito, você entendeu? Porque é a sua família inteira que vai, entendeu? Você entende que é isso, perseguição. E aí, eu falei para eles, sabe, toda a minha família, a gente tem essa veia natural de lutar até o fim. Então, eu quero parar, porque é muita coisa. Me perdoa, fala aí. É porque quando eu tenho uma oportunidade assim, eu gosto de mostrar, entendeu? A verdade, tudo que acontece para o povo acordar, irmão. É verdade. Renan, estamos chegando a 1 hora de live. Queria agradecer muito a sua participação, a sua influência, colocar para nós tudo o que aconteceu em Brasília. A gente vê realmente que tu começa a transparecer e a colocar para fora a realidade de quem vive aí, para a gente ver que você é um patriota, um guerreiro.
Que Deus continue usando de misericórdia contigo, Renan. Conceda o anelo do seu coração. Que Deus abençoe você. Que os anjos do Senhor cuidem, guardem você, a sua família, a sua descendência. E arma forjada contra o irmão. Que qualquer atitude das forças do mal não prevaleçam contra a vida do irmão. Em nome de Jesus. Então, para nós, é muito gratificante ver pessoa como você, um patriota, um cristão, um lutador, uma pessoa que se posiciona sem ter medo. A gente sabe a dificuldade. A família sofre, filhos sofrem, amigos sofrem, e a gente também, o ser humano, é temerário às vezes. Mas a gente sabe que maior que está em nós do que está no mundo. A gente tem a plena convicção. Então, gostaria que você agradecesse agora, fizesse as suas considerações finais, Renan. E muito obrigado. Deus abençoe você, do fundo do meu coração. Apesar das redes sociais, Vinícius, nós que estamos aqui no centro do poder, a nossa informação, diga-se, é mais clara. Você entendeu? A gente consegue estar com a fonte primária. E a gente tem uma leitura mais próxima da realidade concreta da situação. Então, eu estou com o canal aberto, você tem meu telefone, a sua assessoria tem contato, qualquer hora que você precisar. E eu gostaria, que esse é um projeto, já tenho divulgado isso, eu ia começar mesmo depois da Semana da Pátria, mas foi de Deus você fazer contato comigo, viu? Para que a gente possa fazer, eu quero pegar candidatos de cidades como a sua, nos mais variados lugares desta nação, para a gente mostrar a força do povo, porque é fundamental que você se reeleja, que nós elejamos pessoas agora nesse pleito para a Câmara de Vereadores, para prefeitos, você entendeu? Porque é a base da pirâmide, é estrutural. Nós temos que lutar para colocar candidatos de direita conservador. É claro que nós vamos eleger bandido, como a gente elegeu vários deputados aqui. Mas nós vamos colocar uma maioria de direita conservadora, homens de caráter, íntegros, sabe? Que se desviam do mal. Tá? Eu quero deixar, por favor, leia. Nós precisamos esclarecer sobre teologia da libertação e missão integral. Graças a Deus a gente tem um bom conhecimento, porque eu estudo isso. Tá bom? Quero ter outra oportunidade com você. Você fique à disposição, eu estou aqui à sua disposição. Levante outros candidatos, põe em contato comigo. Nós vamos colocar isso no país inteiro, que é para, primeiro, glorificar o Senhor. Só lembrando que nós, como cristãos, temos 4 chamados. Primeiro, a salvação. Segundo, ao serviço cristão. Terceiro, a testemunhar Jesus Cristo. E quarto, proclamar o seu reino. Quando falamos serviço cristão, as pessoas, esses que se dizem cristãos, ou que são também, mas estão enganados em relação à ideologia da esquerda, a ideologia do marxismo cultural, que a base de tudo é o comunismo radical, o comunismo lá de 1848, com o Manifesto Comunista de Engels e Marx, você entendeu? É muito importante que as pessoas entendam que a Bíblia não é assistencialista, ela não ensina isso. A Bíblia não tem, no contexto bíblico, base para se dizer socialista. O que nós fazemos é serviço cristão, que é diametralmente oposto. É para glorificar o Senhor e não o humanismo que está escondido atrás dessa ideologia também. Tudo progressismo, socialismo, marxismo, comunismo, é tudo dos infernos. É para afrontar o nosso... Eu oro na praça, Senhor, eles estão afrontando é o Senhor, não a nós. Nós passaremos, nós somos efêmeros, mas o Senhor é eterno. Então, nós precisamos esclarecer as pessoas. Por favor, comece. Eu estou divulgando mais para o Nordeste, nós tivemos graças a Deus, nós acolhemos alguns candidatos aqui, fizemos um trabalho de base com eles e mandamos de volta. Esse é um trabalho de formiguinha que rende frutos. A gente não coloca isso nas redes, porque o meu trabalho, Deus me dá muita oportunidade, e graças a Deus a gente tem se empenhado em estudar e conhecer, entender a realidade, o contexto atual da política no Brasil, para poder informar as pessoas muito simples.
E eu quero aqui falar que não é cultural, aliás, que não é o seu nível de cultura, de estudo, mas é o seu coração, primeiro em Deus e para defender essa nação. Nós podemos te preparar, nós podemos te dar armas, nós podemos te colocar uma armadura para você resistir ao mal e para você lutar por essa nação de direita conservadora. Nós vamos te dar o básico do básico, muito fácil de entender. É isso que nós estamos colocando aqui, para que os nossos candidatos possam crescer e saber lutar onde está a raiz, principalmente na hora da ação. A raiz de todo mal está no comunismo e a raiz de todo mal nesse país está nos ministros do STF. Está ali a raiz do mal, que dá toda a cobertura para esses erros grosseiros que a nação tem definhado. Então, eu quero te agradecer, abrir as portas para quantos candidatos quiserem. Eu me disponho a estar aqui, se for necessário, toda noite. Vamos dialogar. Quero divulgar vocês, viu? Fala com sua assessoria para sempre estar em contato comigo, Vinícius, tá bom? Para a gente divulgar quem são vocês, que são a base nossa nesse primeiro pleito agora, para prefeito e vereadores, para que possamos capacitá-los e estar ao lado de vocês, lutando por essa nação. Renan Senna, Família Patriota, Praça dos Três Poderes, juntos pela nação, apoiando o nosso presidente contra o comunismo. Muito obrigado, eu estou muito feliz, Vinícius. Manda para mim todo esse áudio separado para me divulgar no meu canal. Deus abençoe a todos. Amém, Renan.